Daniel Mastral e as falácias da pastora Sara Chieva. Quando saiu a notícia do falecimento de Daniel Mastral e que se mostrou as hipóteses de um autoaniquilamento, então o grande amigo dele, Vic Vanilla, teve um surto, veio em redes sociais para dizer que não acreditava naquilo, com palavrões bem próprios dele. Ele deixou bem claro que não acreditava de forma nenhuma, que o grande amigo dele, deixando bem claro que durante todo esse tempo que Daniel Mastral e Vic Vanilla esteve na internet, eram separados entre si. Daniel Mastral apresentou em vários podcasts e na sua própria rede social o desprezo que tinha por Vic Vanilla. E Vic Vanilla torturado, frustrado, porque Daniel Mastral não queria conversa com ele. Mas aí, aquele indivíduo que eu conheci queimando a Bíblia, porque foi assim que eu conheci o Vic Vanilla na internet, eu que vinha saindo do cristianismo e em 2018, em junho, fiz meu primeiro pacto com Baal, e em agosto de 2019 com Lúcifer, e que até agora, independente das pessoas que tenham entrado na egrégora e tenham saído da mesma, eu continuo. Então nós vimos o Vic Vanilla de satanista se tornar a reencarnação de Aleister Crowley. Na terra do cego, quem tem um olho é rei. Ora, Aleister Crowley tinha uma grande facilidade para escrever tanto em prosa como em poesia. Eu não sou reencarnação de ninguém, mas estou aí no Clube dos Autores com 3 livros. Você vai lá em Clube dos Autores, coloca Nicodemos Silva, que é meu nome de batismo, e você vai ter lá Profano, poesia, A Casa de Satã, poesia, e Tecno-Homo, meu romance de estreia. E o Vic Vanilla, que era a encarnação desse grande prosador e poeta, Aleister Crowley, não sabe escrever uma linha. É uma vedete da internet. É Loki. Quem assistiu o filme dos Vingadores, aquele primeiro em que Loki traz os extraterrestres, viu como Tony Stark diz ao Capitão América que o Loki é um vedete, precisa de público, e que ele iria tentar o maior prédio da cidade para aparecer. Ele ia ficar naquele prédio. E foi o que aconteceu, porque ele queria as luzes da ribalta. Então esse indivíduo, o Vic Vanilla, de satanista comum, passou a ser reencarnação de Aleister Crowley. Depois disse que era todo mundo burro, porque a cognição de cada um é que faz os recortes da realidade, e que essas pessoas não tinham uma cognição ampla, não podia julgá-lo. Ele era luciferiano. Depois de firmar-se por luciferiano, aí ele volta agora como rabino, e aí falando a respeito de Israel e apresentando o Mashiach. Ele estava agora de rabino e apresentando o Mashiach, deixando bem claro que ele trabalhava com Daimon de Goécia e fazia pactos com Lúcifer e com outras entidades a partir do valor de 15 mil reais. Por fim, na tragédia que teve em Rio Grande do Sul, ele atacou todos os satanistas, porque tem mídia,
e querendo fomentar uma nova caça às bruxas, ele atacou aí os satanistas, luciferianos, esotéricos que vivem lá em Rio Grande do Sul, e aí grandes expoentes do ocultismo, como Jorge Flores, Flater Magog e Lua Valentia, essa última que recebeu uma música de minha autoria, Lua Valentia, que está em nosso CD, porque também sou compositor em O Pacto, que você encontra aqui em nossa página. O Vic Vanilla foi, pois, devidamente exposto na internet, com seu charlatanismo e os seus golpes, que não eram golpes de 500, 600 reais, golpes imensos. E aí ex-funcionários, pessoas que entregavam objetos para ele vender objetos caros, então foram lá e nessa live de Flater Magog, esses grandes expoentes da Quimbanda, da Goécia e de outros ramos, simplesmente expuseram a figura grotesca, paspalhesca, que é o Vic Vanilla. Pois bem, em últimos tempos ele simplesmente se tornou amigo próximo. Foi ridículo quando ele fala que eram amigos próximos, até tinha o Daniel Mastral chamava de gafanhoto. O gafanhoto é como David Carradine, no filme Kung Fu, como o mestre dele chamava, né? Esse personagem que era representado por David Carradine, bem do passado, né? De gafanhoto. Me parece que Daniel Mastral também cultuava as artes marciais. Pois bem, então ele não recebeu bem a morte de Daniel Mastral, deu aquele surto que ele tem, que as pessoas que não conhecem muito bem o que é oratória pensam que ele é um grande orador. Eu recomendo que vocês falem com pessoas ou procurem na internet os grandes oradores do passado. Alejandro Molon, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Divaldo Pereira Franco, do Espiritismo. Esses dois já dá para você entender bem o que é um grande orador. Então, depois disso, ele simplesmente chega bem claro e ele diz: não, mesmo que Daniel Mastral, que não era Daniel Mastral, Daniel, ele tem outro nome, o nome de batismo dele não é Daniel Mastral, tenha feito esse delito contra ele mesmo, não foi ele que fez. Quem fez foram pessoas externas, naturalmente, que utilizando de poderes satânicos, adentrou a mente de Daniel Mastral, cometer o ato insólito. Porque, segundo o próprio Vic Vanilla, que já foi satanista, luciferiano, reencarnação de Aleister Crowley, e depois rabino, e que foi desmentido nas lives dos grandes quimbandeiros, ele não tinha nada de quimbanda, sabia nada de quimbanda. Dos grandes luciferianos, ele não entende nada do luciferianismo. Dos grandes ocultistas, que também não entende nada. Dos maçons. Então agora ele se tornou psiquiatra. Ele agora vai falar das camadas da mente, que nós, por termos, repito, uma cognição pequena e fazermos recortes errados da realidade, nós não podemos ver. Ele pode. Ele é iluminado, ele pode. Então foram forças externas que levaram, pois, Daniel Mastral a cometer esse delito contra si mesmo.
Eu não cito o nome porque o YouTube penaliza e as minhas visualizações já são poucas, né? Então, amaria que vocês compartilhassem, comentassem, falassem, mas aí eu não vou dizer o nome porque você sabe o termo popular do auto-aniquilamento. E aí, uma pastora, naturalmente, porque esse povo não se fundamenta mais na Bíblia, né? Simplesmente aceitou aquela ideia estapafúrdia, né, do grande mentiroso que é esse Vico Vanilla, e trouxe à tona essa pregação que ela está fazendo aí, que é justamente deixando claro, e eu vou deixar aqui no link o vídeo, que diz assim: Sara Shaeva não aceita, né, o tal cometido por Daniel Mastral. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Do que ela falou, eu separei alguns pontos para que a gente possa estudar nesse vídeo. E se não der, a gente passa para o outro, né? Mas vamos ver o que dá para a gente ver nesse vídeo em que essa pastora aí, Sara Shaeva, nos fala, nos traz. O primeiro ponto é que ela diz que estudou muito para saber como os satanistas fazem para que certas coisas pareçam acidentes, coisas graves. Ela disse que conversou com os pastores da sua igreja porque ela teve uma experiência com o diabo no passado, e aí ela iria estudar ufologia, esoterismo, etc. tudo, para poder explicar. Então ela foi lendo, segundo ela, livro que outros cristãos recomendavam para ela, e até ela aprender o que ela falou, o que ela iria falar agora nesse vídeo. Ela nos conta um crime que aconteceu na cidade de Nova York, em um lugar de alto luxo, em que uma babá foi encontrada com crianças que ela tinha cometido o ato, não é, criminoso contra. Então estava a sala toda ensanguentada, e essa babá também atentou contra a própria vida e escapuliu. Então foi levado ao hospital sob guarda da polícia, e quando ela voltou a falar, a ver, e tentaram entrevistar ela, ela disse que não se lembrava de coisa alguma. Então é aí que começam as falácias dessa pastora. É o terceiro ponto. Ela diz o seguinte: meus pastores não sabiam explicar nada sobre esoterismo, misticismo e ufologia, e fundamentar isso em algo vinculado à Bíblia. Lembrando que nesse vídeo aí da pastora, em nenhum momento ela vai citar a Bíblia, já que todo o conhecimento que ela fez teria que ser vinculado à Bíblia, que era o que ela queria dos pastores. Ela não vai citar em nenhum momento a Bíblia, e não vai citar também nenhuma única fonte onde ela aprendeu esse besterol aqui. Ela diz projeção astral. Ela vai explicar como esses crimes acontecem. Há uma coisa chamada projeção astral dentro das práticas do ocultismo. Na hora em que o bruxo está fazendo lá um trabalho contra aquela pessoa, o espírito dele vai onde ele quer, escuta as conversas, pode fazer acontecer poltergeist, né, que para ela é mover objetos e coisas, ou coisas piores. Antes de citar essas coisas piores,
permitam-me explicar para você o que ela não lhe explica. Eu sou praticante de projeciologia astral, ou chamado viagem astral. Existe, depois de Chico Xavier, existe outro camarada que já fez aí um colegiado, uma universidade do sono, e que também ele estuda essa projeciologia. Eu não vou ficar devendo a vocês, mas o camarada era grande amigo de Chico Xavier. Quem tiver lembrado, você vai citar aqui. Mas ela diz que enquanto ele está fazendo o feitiço, o espírito sai dele, vai onde ele quer e pode ouvir isso ele, enquanto ele está fazendo, lá consciente. E pode ouvir, mover objetos e provocar poltergeist. Poltergeist para ela é movimentar objetos, etc e tal. Gostaria que vocês, para refutar esse argumento, lessem As Forças Ocultas da Mente, volume 1 e 2, de Oscar Gonzalez Quevedo. Ou também a outra obra dele, que é um best-seller difícil de achar, que é Curandeirismo, autor Padre Oscar Gonzalez Quevedo. O lance de movimentar objetos é chamado telecinese. E ele não acontece enquanto o indivíduo está fazendo projeção astral. A projeção astral não acontece enquanto o indivíduo está lá trabalhando e o espírito sai do corpo dele. Porque com que ele ficaria lá trabalhando? Não é verdade? Então, a projeciologia é feita quando o indivíduo relaxa, consciente ou inconscientemente. Inconscientemente, quando é no sono, quando o espírito, o cordão de prata, relaxa e o espírito do indivíduo se vê livre. Isso aí nós teríamos um bocado de explicação ali no kardecismo, etc. e tal. Mas isso também é explicado pelos monges tibetanos. Não é? Lobsang Rampa escreveu muito a respeito da projeciologia. E não, enquanto você está fazendo a projeciologia, você não pode provocar telergia, que são aqueles barulhos que você escuta dentro de casa, e nem telecinese. Não pode. Isso não tem nada a ver. Poltergeist é um fenômeno que provoca essas coisas, não é? Que é a telecinese, a telergia e outros movimentos que existem dentro de um ambiente, movimentos violentos e tais, que são, na maioria das vezes, provocados por uma criança, ou seja, por uma menina que chegou à idade do menarco, da primeira menstruação. Pode acontecer em áreas rurais, quando aquela criança é impedida de brincar e tem que trabalhar na roça em outros trabalhos pesados com os pais, ou também em áreas, em lugares de pessoas mais abastadas, em que a criança faz karatê, faz judô, piano e não pode brincar. Então, essas pessoas, essas meninas, nessa época, elas provocam o que é chamado então de poltergeist. Então, eu espero que vocês entendam isso. A pastora, cujo vídeo terminou agora, ela não explicou isso, não citou. E eu citei aqui 2 livros para vocês. Ok? Citei As Forças Ocultas da Mente, volume 1 e volume 2. Mas ela diz mais. Ela diz que esse espírito que faz projeciologia, além de provocar o poltergeist, como eu expliquei, não tem nada a ver, não há relação entre projeciologia e poltergeist, entre projeciologia e telergia ou telecinese, pode fazer, diz ela, coisas piores, como possuir um corpo humano. Ela disse que aquilo ali vocês nunca ouviram falar. Claro, ela não cita nenhuma fonte, nem o livro onde ela leu isso. Pior, ela não cita
nenhum versículo bíblico para dar embasamento a isto. Ela diz que a possessão por um espírito humano tem uma diferença básica entre a possessão por demônio. Ela diz que ao demônio você pode dizer sai e ele sai, diga seu nome e ele diz, coloca a mão para trás e o demônio coloca. Mas um espírito humano, quando possui o outro, veja, através da projeciologia, então ninguém pode expulsar. Ninguém pode expulsar. Tem que haver intercessão de Deus, Deus mandando aos seus anjos para que isso aconteça. E os anjos articulam, ela diz exatamente isso, e arrancam o espírito de lá. Durante a possessão, você imagina o camarada lá, terminou o trabalho, porque todo feiticeiro precisa terminar o trabalho, mas o espírito dele não está nele. Está lá. Possuiu um indivíduo. E os pastores não podem tirá-lo. Ou seja, ele não voltou para o corpo do feiticeiro. O espírito está lá, provocando todo tipo de arruaça, né? E como disse Sarasvati Deva, né? a nossa patuada. Se é possível isso, né? Um satanista ou um esotérico, como ela diz, que ela não sabe a diferença entre exotérico, eu estou falando da Sara Sheva, não sabe a diferença entre exotérico e esotérico. Se um satanista pode fazer isso, por que ele não possui o corpo do milionário, do bilionário, e diz todas as senhas para o camarada entrar nas contas desse bilionário e tirar todo o dinheiro? Mas não é verdade? Não. O bruxo vai lá, possui um pobre coitado, e nenhum dos pastores podem tirar. E ela não traz nenhum embasamento bíblico. Eu gostaria de, antes de prosseguir, apresentar algo que eu não vi no púlpito, na tribuna dela. Desde que a tribuna se tornou política na última eleição, os evangélicos vêm às redes sociais, a Bíblia teve 41 mil visualizações, para passar vergonha, porque ela não cita nenhum livro, nem o fato em que dia e mês e tudo essa história da babá aconteceu, não cita nenhum jornal, ela simplesmente inventa nenhuma fonte, nenhum livro que explique essa história de projeção astral dessa forma como ela está explicando, e não cita a Bíblia. Então aqui eu, que sou luciferiano, tenho várias traduções da Bíblia e estou sempre citando. Bíblia judaica completa, essa Bíblia, uma Bíblia de judeus messiânicos. A Bíblia, versão Ave Maria, uma Bíblia católica. Tradução de Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E a nova Bíblia Viva. Também tem algumas Bíblias evangélicas que eu não vou apresentar porque também a mesa não cabe todas. Então, o que vocês acham de um luciferiano citar a Bíblia aqui na rede social, enquanto uma mulher na tribuna evangélica, que ela está ali, está com uma tribuna e tal, fazendo uma live, ela não cita nenhuma fonte, né? E nenhum versículo bíblico, ela que procurava os pastores para dar informações de livros que vinculasse toda essa história à Bíblia. Ela também não está dando nenhuma resposta para evangélicos buscadores da verdade que estejam lá querendo encontrar isso na Bíblia. Não existe na Bíblia. Eu li a Bíblia 11 vezes e isso não existe. De Gênesis a Apocalipse, essa falácia da pastora Sara Sheva não existe em nenhum desses livros bíblicos. Aí ela fala de uma bruxa que se projetou até a casa dela e desmaterializou na frente da filha. Ela cita a filha como se a filha fosse especialista nisso e diz uma coisa mais absurda. Ela diz que a divindade não permite o ato aniquilamento, de forma alguma.
E ela diz, com autoridade acima da Bíblia, acima de Jesus, dos apóstolos, ela diz que só há uma situação em que o indivíduo, e Daniel Mastral sabia disso, ele não ia tirar por a própria vida, em que o indivíduo é salvo se acontecer, se ele cometer contra a própria vida. É se ele tiver sido incorporado, repare bem essa falácia, mentirosa. A senhora é mentirosa. Se o espírito que fez aquele autoaniquilamento, que destruiu a própria vida, for possuído por outro ser humano. O pastor Caio Fábio foi chamado às redes sociais em determinado tempo e ele fala de quando Daniel Mastral perdeu o filho e ele disse a Daniel Mastral para que ele parasse, desse um tempo para ele se recuperar. Mas Daniel Mastral é um indivíduo funcional, um indivíduo que não conseguia parar, não conseguia olhar para si mesmo. É assim que o pastor o Caio Fábio fala a respeito. E ele não parava, sabe? Ele não parava para se ver. Ele estava fugindo, segundo o pastor Caio Fábio, ele estava fugindo. E sim, ele sofria de depressão e atentou contra a própria vida. Foi isso que aconteceu. E aí aconteceu novamente, dessa vez ele conseguiu. Já citei no último vídeo que eu tenho uma irmã, que é uma excelente evangélica da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que já tentou o suicídio várias vezes, 3 vezes. E os médicos, não é eu acho, porque ela está aí achando, ela não está citando nenhuma fonte bíblica, ela não está citando nenhum livro, nenhum autor, nenhum grande psiquiatra. Não é achando que alguém invadiu a mente dela e fez ela tentar, no caso da minha irmã, o suicídio. Eu não devia nem falar, não pode. Mas é isso, não devia. Ela atentou contra a própria vida essas vezes todas. Né? E o que foi que fez ela fazer isso? A resposta é simples, como eu falei, psiquiatras, não achadores, não vídeo vanilla, que é tudo e não é nada, não é nada. Não é nada. Para quem me acompanha nas redes sociais desde 2018 e viu a evolução, viu a gente saindo sim do cristianismo e adentrando o terreno luciferiano, fazendo os pactos, tudo. Criamos o canal A Casa de Satã, que criamos diversos canais em que eu apareci, botava a minha cara e estava falando esse tempo todo. Então eu estou há 6 anos na história e a minha história é essa, eu sou luciferiano. Então essa pastora aí, né? Porque diz assim nos evangelhos, em Mateus, seja o vosso falar sim, sim, não, não, o que pensar disso, o que passar disso vem do inimigo. Né? E ela fala muito de pecado. O primeiro pecado, né, ela fala muito dos pecados, né? Ah, Mastral devia estar em pecado, ela pode ter se desviado, isso a gente só vai saber na glória. Falando de pecado, mas o primeiro pecado é a senhora estar no púlpito, porque São Paulo escreve, está lá no Novo Testamento, que as mulheres fiquem caladas na igreja e que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Isso é muito sério, você vê que onde reina o Alcorão, os 52 países em que o Alcorão é motivo de fé, as mulheres, em muitos desses países, as mulheres não podem nem ser juradas, quanto mais advogada, promotora ou juiz. Porque ela tem aqueles dias que ela não está legal. Ela passa pelo menstruo, ela passa por cólicas menstruais, né? Ela passa por aquele período TPM
em que simplesmente ela pode fazer alguma coisa errada e tudo mais. E o fato dela estar em TPM vai atenuar a pena dela. Então, por essa razão, nos países onde o Alcorão comanda, a mulher não pode estar aí presente. Então, foi por isso que Paulo iria escrever exatamente que as mulheres fiquem caladas na igreja. Justamente por esse desvio de comportamento que há na TPM, na menstruação, etc. e tal. E não é sendo machista, tá na Bíblia. Tá na Bíblia de vocês. Aí vem essa mentirosa, isto é uma mentirosa. Porque se você está falando do Evangelho e não, ou da Bíblia e não cita nenhum versículo, ela não cita nenhum. Se está falando de um acontecimento e não cita a manchete nem que dia isso aí foi tirado, esse negócio da babá. Se está falando de que leu muito, estudou muito e não cita nenhum livro, e também não cita nenhum versículo bíblico, repito, então essa mulher é uma mentirosa. Por essas e por outras razões, que o título desse vídeo é Daniel Mastral e as falácias da pastora Sara Shieva. Então,